Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar nossa discussão ainda no módulo 5 de dinâmica. A nossa última discussão nós vimos força de atrito, estão lembrados? Vocês não podem esquecer, tá? Não podem esquecer que a força de atrito, aquela em superfícies sólidas que a gente viu até agora, tá? A força de atrito. Gente, ela depende, tá? Você não pode confundir, isso é bem perigoso com essa aula que eu vou dar hoje, tá? Então, ela depende de duas coisas, de características das superfícies, que é o coeficiente de atrito, e ela depende da força normal, a força normal de contato entre as superfícies. Agora, do que ela independe, prestem atenção do que não depende a força de atrito, aquela força de atrito em superfícies sólidas. Ela independe da área macroscópica de contato, tá, gente? Ela independe da área de contato e ela independe também da velocidade. É claro que o coeficiente de atrito estático é um e o cinético dinâmico é outro, né? Só que você não pode esquecer que se o atrito em movimento, o atrito cinético, ele vale 2 newtons, por exemplo, tá? Se ele vale 2 newtons, ele vale 2 newtons quando o corpinho está a 2 metros por segundo de velocidade, 4 metros por segundo, tá? Então ele vale para 10 metros por segundo, é o mesmo atrito cinético daí. Tudo bem? Então, a questão de não depender da velocidade, é claro, depois que ele já está em movimento, porque a interação é diferente, nós vimos já, ela é maior a interação com a superfície, essa interação eletromagnética quando ele está em repouso, do que quando está em movimento. Mas esse atrito, lembrando, é aquele atrito entre corpos sólidos. O que a gente vai ver agora, que é muito importante, é a força de resistência fluida, tá? Força de resistência fluida, que é normalmente aquela força de resistência do ar. Só que quando eu falo em força de resistência fluida, eu já trabalho com o conceito mais geral, que você pode ter uma força de uma bolinha de vidro descendo dentro do óleo, tá? Uma esferinha metálica se movimentando dentro da água. Então, não apenas movimentos no ar, tudo bem, gente? Essa força de resistência fluida, que na verdade a gente sempre cobra basicamente a força de resistência do ar, tá? Essa força de resistência fluida, ela depende de algumas características. E eu vou mostrar para vocês já qual é essa característica. Primeiro, tem uma coisa que a gente tem que entender, que é o coeficiente de arrasto. Gente, o arrasto é o nome que a gente vai dar para essa força de resistência fluida, tá? Então, essa força de resistência fluida vai ganhar o nome de arrasto. Esse coeficiente de arrasto vai ser um C, ele depende do formato, tá? Ele depende do formato deste corpo. Por exemplo, se a gente tem um túnel de vento, a gente joga vento com aquela fumacinha que eles testam veículos, por exemplo, para testar a aerodinâmica dos veículos. Se a gente, por exemplo, joga lá um cubo, isso aqui é um cubo, tá, gente? Se a gente joga o vento num cubo com fumaça, essa fumaça sofre um deslocamento assim, ó, bastante acentuado. Se a gente, por exemplo, já pega aqui uma meia esfera, uma semisfera, nós já temos uma deflexão menor dessa fumaça, tá? Se a gente, por exemplo, tem já uma esfera inteira, olha que impressionante, só de mudar a ideia de uma esfera inteira, você já tem uma deflexão diferente, ó. E por fim, um dos melhores formatos que existem, que é o formato de gota. Você joga o túnel, no túnel de vento, você joga a fumaça contorna muito bem. Há sim um formato que impõe um coeficiente de arrasto, mas ele é bem menor do que um cubo, por exemplo.
tá? Então aqui o valor do Czinho ele vai mudando, por exemplo, de 0,8, 0,5, tá? Aí você pega aqui 0,45, 0,2. Então o valor do coeficiente de arrasto ele muda com o formato. Então o formato dos corpos realmente interfere nessa força de resistência do ar, força de resistência fluida. E galera, olha que legal. Ah, professor, mas por que não fazem então um carro em formato de gota? Tá, pergunta para você, você ia comprar o carro com formato de gota? Você ia dar uma voltinha, né? Ah, vou passear aqui, vou dar uma volta na cidade, dar uma passeada, vou viajar com uma gota. Quer dizer, ninguém tem coragem de andar com isso, né? Então os caras tentam melhorar os formatos, mas sempre respeitando tendências, né, de estética e tudo mais. Tá, galera? Então, coeficiente de arrasto. Outra coisa, aqui vai depender da área frontal. Deixa eu tentar mostrar para você, porque é muito difícil os alunos entenderem o que é essa área frontal. Por exemplo, se você pega um carro, tá? Vou fazer aqui, ó. Tem os pneus aqui, o para-choque, que tá a parte aqui do carro. Esse aqui é um carro, você está olhando esse carro de frente. Gente, é claro que o formato do carro ele é todo ondulado, né? Aqui tem o capô, a parte de cima. Só que a área de contato frontal seria esse corte, tá, gente? Seria esse corte transversal. Você está olhando, por exemplo, o carro, ó, você pega desde os pneus até todo, mas é um corte transversal. Se você desenha um carrinho, então, de lado, só para vocês terem uma ideia, quando a gente desenha esse carrinho de lado, tá? O mesmo carrinho que eu desenhei ali, tá? Só que agora ele tá com a frente para cá. Seria essa área aqui, por exemplo, ó, pegando tudo isso aqui, tá vendo? Ó, pegando tudo isso aqui e a areazinha também dos pneus, entenderam? Então, seria um corte, basicamente. Aqui eu tô incluindo o pneu que tá aqui, tá? Ó, porque a gente encontra essa resistência ali. Então, essa seria a área de contato frontal. Quanto maior, gente, então vamos lá, quanto maior a área de contato frontal com o meio fluido, maior será a força de resistência fluida, beleza? E quanto aqui, ó, maior também o coeficiente, ó, coeficiente grande aqui, ó, esse aqui tem, por exemplo, se eu fizer C1, C2, C3 e C4, ó, eu tenho que C1 é maior que C2, por sua vez C2 é maior que C3, C3 maior que C4, tá vendo? Então eu tenho um maior arrasto aqui, um menor arrasto aqui. Quanto maior a área, também maior o arrasto. Tudo bem, gente? Outra coisa, a densidade do meio, tá? Então a densidade ρ do meio, tá? Isso aqui é uma característica do meio fluido. Quanto maior a densidade, maior a força de resistência fluida, tá, gente? Então essa é uma outra característica. E algo também bastante interessante, a velocidade, tá? Então quando a gente fala que quanto maior a velocidade, maior a resistência fluida, perfeito, tá, gente? Só que a dependência às vezes tem expoente 1, às vezes tem expoente 2. Vou mostrar já para vocês, ó. A expressão é força de resistência fluida é 1/2, tá? 1/2 de ρ, que é a densidade do meio, coeficiente de arrasto, área de contato frontal e velocidade elevada a n. Tá, gente? Professor do céu, mas é uma equação muito feia, verdade? Eu já deixo ela um pouquinho menor, tá? Quem é esse n? Normalmente para o ar, tá? Normalmente para o ar e com certa velocidade já, uma velocidade normalmente acima aí de 10 metros por segundo, a gente já usa velocidade aqui, ó, elevado ao quadrado, tá, gente? Mas quando o movimento é bem lento, por exemplo, uma gotícula de água vai descendo no ar, ou, por exemplo, uma esfera de aço desce dentro d'água, ou uma esfera de aço desce no óleo, aí o V vai ser elevado a 1. Então, velocidades pequenas, normalmente a gente usa V igual a 1. Quando é queda no ar, aí a gente usa V quadrado, tá, gente? Então, este Nzinho aqui, ele pode ser 1 ou 2, tá? Quando eu tenho pequenas velocidades, 1, normalmente em meios bastante viscosos, e quando normalmente a gente tem o caso do ar,
a gente usa o expoente 2. Então, maior velocidade, normalmente a gente usa o 2, tá? Isso depende bastante do exercício, é só você ler com calma o enunciado. Se ele falar que é um movimento no ar e não der equação nenhuma, pode usar o v². Só que existe aqui uma constante de arrasto, isso aqui é coeficiente, tá? Você está percebendo que esse Czão aqui é coeficiente de arrasto. Eu posso tirar tudo isso aqui, ó, e colocar uma constante de arrasto, tá? Que vai ser um B vezes V. Vou colocar para o ar aqui, tá? V², tá? Normalmente eles falam que tem um menos aqui, gente, tá? Porque é uma força contrária ao movimento, tá? Então, menos BV², ou menos BV quando é um movimento em meio mais viscoso, um movimento um pouco mais lento, como eu falei para vocês. E aí, a grande sacada, por exemplo, é vocês entenderem que a gente quando pega, vamos imaginar um paraquedas, tá, gente? Imagine um paraquedas para mim. Você está caindo com o paraquedas fechado. Então, você tem ali, por exemplo, um V² nessa queda, tá? Paraquedas fechado. Você está ganhando velocidade, essa força de resistência fluida está aumentando bastante e o seu peso permanece constante. Quando você vai aumentando essa força de resistência, vai chegar uma hora que ela vai ficar igual ao peso e aí o corpo consegue adquirir equilíbrio. Ele cai daí com movimento retilíneo uniforme. Por exemplo, ó, ele está parado, só tem o peso, ó, velocidade igual a 0. Só que aí ele começou a cair, o peso continua igual, a força de resistência fluida, ou resistência do ar já tem um valorzinho, mas o movimento ainda é acelerado. Ele está caindo já com a velocidade maior, ó, o peso é o mesmo, só que aí a força de resistência fluida vai aumentando, até o momento em que ele atinge equilíbrio, onde o peso vai ser cancelado pela força de resistência fluida. Nesse caso aqui, gente, a força de resistência fluida vai ser igual ao peso em módulo, tá? Eles têm sentidos contrários. E aí a gente faz assim, ó. A gente faz BV² é igual a mg. Tá, ó, BV² é igual a mg. Aí a gente quer saber essa velocidade que ele vai descrever movimento retilíneo uniforme, vai ser velocidade limite, ó, ao quadrado, é mg sobre b. E aí, velocidade limite é raiz quadrada de mg sobre b. Ó. Então, essa é a velocidade limite que a gente teria quando um corpo está caindo com velocidade constante. Uma coisa legal você entender é quando o paraquedas abre. Olha só, pensa comigo, o paraquedas abriu, além dele ficar com uma área muito maior, o seu formato côncavo tem um coeficiente de arrasto, esse C aqui, gente, muito maior que esse aqui, ó. Porque ele seria um formato côncavo, ó, ele não é convexo assim, que ele corta mais fácil o ar. O formato côncavo, ele tem uma resistência absurdamente grande. Por isso, cara, quando abre o paraquedas, ele desacelera o seu movimento. Vou falar uma coisa agora que você não pode esquecer, principalmente para o Enem, para a FUVEST, tá? Quando o cara abre o paraquedas, a força de resistência fluida fica maior que o peso. Então, você freia realmente. Você freia até estabelecer novamente, ó, quando a velocidade vai diminuindo, a força de resistência fluida diminui também. Até que esses dois ficam igual novamente, ó. Peso e resistência fluida ficam iguais depois também de um tempo que você abre o paraquedas. Aí só que você cai lentamente. Professor, por que as velocidades são diferentes? Antes, quando o paraquedista estava caindo aqui, ó, ele estava bem veloz e a gente tinha uma força cancelando o peso. Abriu o paraquedas, como o B vai aumentar tanto por causa do formato e da área, a velocidade diminui para compensar e continuar igual ao peso, tá? Então, uma sacada legal para a gente, a força de resistência fluida, e ela depende, olha que cuidado, ó, ela depende da velocidade quando é em fluidos, e ela depende também da área de contato frontal. Agora, aquele atrito que você estudou na aula passada comigo, ele não depende da velocidade da área, ele depende do coeficiente de atrito e da normal. Então, isso é um perigo enorme, por isso eu deixei essa comparação para a aula de hoje, para você ter as duas no mesmo momento. Tudo bem, gente? Esta é a nossa última força, tá?
A última força que a gente tem que trabalhar é a força de resistência fluida. E eu preciso trabalhar uma aplicação com vocês que é bem legal, sisteminhas de blocos, tá? E também as polias ou roldanas. Então, deixa eu aproveitar esse cantinho aqui para trabalhar com vocês, ó. Um sistema de roldanas ou polias. Gente, a polia, ela transmite forças, tá? Toda polia, ela transmite forças, só que algumas integralmente, outras parcialmente. Quando a roldana ou polia, ela é fixa, ela transmite integralmente forças. Vou colocar aqui, ó, transmite integralmente forças. Vou dar um exemplo já, vejam só. Essa roldana está fixa aqui. A gente está sustentando esse corpinho com essa corda, ó. Essa força F que eu estou fazendo aqui, gente, vai ser igual a esse peso para eu poder sustentar ou deslocar com velocidade constante esse corpinho. Por quê, professor? Já vou mostrar para vocês, ó. Aqui a gente vai ter uma tração, tá? É a mesma corda. Aqui a gente tem uma tração. Então, ó, tração igual ao peso, se é um caso de equilíbrio. Como é aqui o mesmo módulo da tração, aí eu tenho também a mesma força, ó. Então, F aqui, ó, igual a P. Um sistema equilibrado, povo. Tá? Um sistema equilibrado, não está acelerado. Só que aí, se eu tenho uma roldana, uma polia, como quiserem, móvel, aí ela transmite, tá? Esses dois risquinhos, repetindo a palavra, transmite parcialmente forças. Tá? Ela transmite parcialmente forças. Como seria esse caso? Já vou mostrar para vocês, ó. Eu vou colocar aqui uma roldana ou polia que está sustentando esta carga, tá? Aí aqui, ó, eu tenho uma roldana fixa, presa aqui no teto, ó, uma roldana fixa, e aqui está a cordinha. Tá vendo? Uma móvel, esse Mzinho, essa é fixa. A fixa transmite integralmente forças, mas a móvel, olha o que vai acontecer. Se aqui a gente tem o peso, aqui a gente tem um T1, aqui para baixo a gente também tem T1, ó. Tá vendo? Então esse T1 é igual ao peso, só que aqui eu tenho outra corda, ó, que passa por aqui pela roldana, ó. Então aqui a gente tem T2 e T2, ó. Tá vendo? Aqui a gente vai ter, puxando essa corda também, uma T2. Então aqui, quando eu for executar uma força aqui para sustentar, eu tenho que sustentar com um T2, ó. Porque o sistema em equilíbrio, tá, gente? O sistema equilibrado, ó, F tem que ser igual a T2. Mas espera aí, vamos voltar, ó. Se T1 é igual a peso, tá vendo? T1 é igual a peso. Só que aqui 2T2 para cima é igual a T1 para baixo. Poxa, mas T1 é igual a peso. Então quer dizer que 2T2 é igual a peso? Então T2, ó, é igual a P sobre 2. Mas quem era T2? F, ó. Então a força que eu tenho que exercer é P sobre 2. Como que eu brinco desse jeito, gente? Com sistemas de polias móveis, ó, a força que eu devo exercer é a carga dividido por 2 elevado a N. Gente, 2 elevado a N, ó. O nome dessa talha é um conjunto de polias ou roldanas. É uma talha exponencial. Tá? Essa é uma talha exponencial, onde a eficiência desse conjunto é o 2 elevado a N. Então, muito cuidado, porque eficiência... eu tenho 2 roldanas móveis, então fica 2 elevado ao quadrado. Tá? Então, cai na quarta parte a força que eu tenho que exercer para sustentar esse corpinho. Se eu tenho 3 roldanas móveis, aí vai ficar P sobre 2 elevado ao cubo. Aí fica P sobre 8. E assim por diante. Tudo bem, galera? É diferente, tá? Só para fechar aqui, ó. A talha cardenal. Não cai quase isso aqui, mas como a gente está discutindo numa específica,
eu preciso mostrar para vocês. Seria mais ou menos um apoio assim na parede, ó, onde a gente tem roldanas assim. Essas são fixas, ó. É um conjunto de roldanas fixas presa aqui na parede. Aqui embaixo, galera, a gente tem outras roldanas, só que aí móveis, ó. Outras roldanas móveis. Tá? Um sistema assim, ó. A corda presa aqui, ela passa aqui por trás, vai lá por trás, ó. Passa por aqui, vai lá por trás, passa por aqui, vai lá por trás e sai aqui, ó. Para eu sustentar esse conjunto com essa força F, ó, são 3 fixas e 3 móveis, tá vendo? Essas são as móveis, essas são as fixas. Aqui eu poderia ter nessas 3 aqui pendurado um corpinho aqui embaixo, tá? Que não tá aparecendo no meu exemplo, tá? Então aqui, ó, poderia ter um corpinho aqui pendurado. Na talha cardenal, gente, a força que eu tenho que fazer é a carga aí 2 vezes N, ó. Tá? 2 vezes N. Então, são 3 aqui, móveis. Então, N é o número de polias móveis. Daria 2 vezes 3, 6. Aqui, com 3 polias móveis, seria 2 elevado ao cubo, daria 8. Então, ficaria mais eficiente a talha cardenal quando eu tenho mais de 2 roldanas. Com uma roldana, com 2 roldanas, eu tenho o mesmo sistema de eficiências, tá? Com 1 e 2, ó. Com 2 dá 2 elevado ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4 também, ó. Agora, com 3 já dá diferença, tá? Então, a talha exponencial, que é esse sistema aqui, ele é mais eficiente que a talha cardenal quando eu tenho mais de 2 roldanas. Gente, espero ter ajudado vocês mais um pouquinho e falta agora somente mais uma aula para a gente fechar esse módulo de dinâmica, que são os exemplos com sistemas de bloquinhos, tá? E com roldanas também. Vou fazer 2 exemplos muito interessantes para a gente, tá? Valeu, até daqui a pouco.